Esse é o maior erro que você comete e que te impede de emagrecer. Eu sou Cíntia Correia, sou nutricionista. No YouTube e nas outras redes sociais eu falo de emagrecimento e mudança de comportamento. O maior erro não é esquecer de beber água, não é não colocar o plano alimentar em prática, apesar de ser um erro, não é não fazer atividade física. É você achar que o processo que você está fazendo tem prazo de validade. É você estabelecer que de período de tempo até período de tempo, ou até você perder certo peso, você vai fazer a dieta e depois disso você volta à vida normal. O nosso corpo, de maneira geral, ele ama o maior peso que você teve. A gente não sabe muito bem o porquê disso, né? Mas o seu corpo sempre tem a tendência de voltar ao peso maior que você teve na sua vida. Então, essa sempre é a tendência de voltar para esse peso e ele vai ficar lutando contra isso até atingir. Por isso que, basicamente, você sempre teve um peso que você ficou a maior parte do tempo, tá? E normalmente é um peso mais alto. Quando você perde peso, quando você emagrece, você tem a mudança na taxa metabólica basal, que eu acredito que a maioria das pessoas saiba como funciona. Se não souber, escreve aqui que eu posso fazer também um vídeo para explicar como é que funciona. Mas existe essa mudança da taxa metabólica basal. E além disso, existe um aumento bem significativo do apetite. E esse aumento do apetite, ele acontece como se fosse um cabo de guerra do seu corpo contra o processo de emagrecimento. Então você perde peso e vai aumentando o apetite. E aí ao longo do tempo ele vai tentando fazer com que você volte ali ao peso anterior ou ganhe de volta a gordura que ele perdeu. Então, entrar no processo achando que é aquilo ali que você vai fazer, essa dieta, você vai perder o peso e simplesmente você vai voltar aos seus hábitos anteriores, é basicamente carimbar seu processo de emagrecimento como já fracassado desde o início, porque você vai de novo cair na mesma armadilha que provavelmente você sempre caiu em relação a dietas de restritivas ou qualquer dieta que não visava o longo prazo. E na verdade, eu sempre bato muito nessa tecla. O que importa demais assim no processo de emagrecimento é claro que estar dentro do déficit é importante, e é isso que faz com que você perca o peso, né, emagreça. Mas também mudar o seu comportamento com a comida é essencial. A sua cabeça não pode continuar a mesma de antes, porque se você tem um corpo diferente e uma cabeça que permanece naquele corpo inicial, como é que você vai conseguir conectar um com o outro? Você entende? Então, não dá para continuar com a mesma cabeça, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos que você tinha com a comida lá desde o início. Até porque, se você continuar, é bem difícil de você conseguir emagrecer. Então, para você realmente ter um emagrecimento de sucesso, você tem que aceitar que você vai ter que mudar a tua cabeça e mudar o teu comportamento. Por mais que seja difícil, porque eu sei que não é fácil, tá? Também passei por isso e acompanho pessoas que passam por isso. Não é fácil mudar uma atitude que provavelmente você faz há 20, 15 anos. Mudar um comportamento que você talvez tenha aprendido desde que você é criança. Não é fácil. Quem pinta o emagrecimento como fácil não sabe do que está falando. Para você ter um emagrecimento de sucesso, vai precisar sair da sua zona de conforto e não tem jeito. Senão você vai ficar rodando de novo na mesma estratégia. E aí você vai cair em 2 pontos. Ou você, de tanto rodar e de tanto fracassar nas rotinas de dieta, ou você desiste, ou você vai encarar, no final das contas, a mudança de comportamento, a mudança de cabeça, a mentalidade, enfim. Só desse jeito você vai conseguir quebrar às vezes, esse limbo que você está vivendo em dieta. Entrando e saindo de dieta constantemente, vivendo no efeito sanfona, é justamente porque você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que você precisa mudar a sua cabeça com a comida, mudar a sua atitude com a comida, fazer escolhas mais estratégicas, aprender a fazer essas escolhas. E não viver pulando de nutricionista em nutricionista, colecionando planos alimentares numa pastinha e simplesmente não tendo resultado. Não é só o processo da dieta. Você precisa de um acompanhamento nutricional com um tempo determinado, entendendo que esse tempo determinado ele é importante para essa construção de mentalidade e você precisa de um programa, de um projeto que vise isso, que vise essa mudança de mentalidade. Passei, então, não só fazer consulta avulsa com um nutricionista. Passei, de fato, a ter um acompanhamento. Ok, mas esse acompanhamento te ensina alguma coisa? Você sai dali só com a dieta ajustada ou você sai dali com um conhecimento diferente em relação à alimentação? Que traga mais autonomia pra você. E aí, vai finalizar o acompanhamento, você vai fazer o quê? Você vai viver a vida toda indo nessa nutricionista? Você vai simplesmente ligar o tempo inteiro pra essa nutricionista
para você tirar dúvida com ela do que você vai escolher. E tem que fazer também um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem, obviamente, não é todo profissional que faz. Eu prezo muito por fazer no meu processo de emagrecimento com os meus pacientes que passam por consulta comigo, que é o método intensivo, que eu já falei dele aqui, mas posso aprofundar mais para quem quiser conhecer mais como é que funciona esse projeto. De maneira geral, era isso que eu tinha para dizer no vídeo. É claro que é difícil, não é uma jornada simples, mas é uma jornada facilitada se você tem um acompanhamento nutricional. Uma hora ou outra, você vai precisar ir no nutricionista. Mas entenda e tenha comprometimento de saber que só em uma consultinha, ver o profissional de 3 em 3 meses, isso não vai resolver. Você precisa de alguém que segure a tua mão e vá contigo até o ponto onde você se sentir segura para continuar sozinho. Prezo muito por isso com os meus pacientes e faço isso no método intensivo. Então, escolha sabiamente o profissional que vai estar com você nesse processo.